Isso é desinformação. Então, isso é a CBF enfia a goela abaixo do calendário. Ela não consulta ninguém. Isso não é verdade. Não tem isonomia nenhuma pro Flamengo. O Flamengo tem que jogar desfalcado mesmo. Para mim, trazer o Marcos Antônio é melhor do que se a gente tivesse tentado o Thiago Alcântara ou tivesse trazido o Thiago Alcântara. Salve nação rubro-negra, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do meu, do seu, do nosso canal Bibinho Fla React. Galera, no vídeo de hoje nós temos a análise de Mauro César aqui rasgando o verbo, isso mesmo, rasgando o verbo para cima do CBF. Ó, temos nosso jornalista aqui, Fabrício Lopes, cara assim, topzera o vídeo aqui, a análise dele. A galera do S1 Live também tá aqui conosco hoje. Vamos pro vídeo, galera? Estão tentando recuperar o Ayrton Lucas para ver se consegue colocar em campo, senão vou jogar Léo Pereira lateral esquerdo. Pode falar. Isso é um absurdo, né? Isso aí é um negócio que não existe. É isonomia, né? Falaram tanto isonomia esse ano, né? Agora ninguém fala isonomia. Isonomia é o escambau. O futebol brasileiro é uma zona, esse calendário é ridículo, isso é uma coisa bizarra. O clube se organiza, contrata bons jogadores, ele é mutilado. Eu queria ver como é que ia ser se nós tivéssemos, por exemplo, vai jogar o Real Madrid no Campeonato Espanhol. Olha, de repente saíram Bellingham, Vinícius, Rodrigo, né? Mais, sei lá, mais uns 2 ou 3, né? Bellingham saiu, Vinícius Júnior saiu, Rodrigo saiu também, Valverde saiu também. Só saíram assim. Olha, De Bruyne e Haaland, o Guardiola, De Bruyne, Haaland, Rodri, o Rubem Dias, esquece nessa rodada que os 4 vão servir as seleções. Mas tem jogo domingo. Não se vira com o pessoal que você tem. Não existe. Você contar isso no futebol organizado, contar isso no futebol da Bolívia, os caras vão rir de você. Não, isso não é possível. Não, mas é assim. Você faz 9, 10, sei lá quantos jogos, desfalcado, e se vira. Se vira. Né? Não existe isso. Agora, o torcedor do Flamengo precisa ter a consciência do grau de dificuldade que se acentua tremendamente durante esse período e entender que não vai ver, talvez, atuações tão boas como poderia ver com o time completo. E quanto mais o time pontuar e ficar próximo ali dos líderes, tá bom. Até passar essa tempestade chamada Copa América. Essa é a missão do Tite e dos jogadores agora. Conseguir ficar no bolo ali, né? Para poder brigar pelo título mais adiante. É o único jeito, porque é um negócio absurdo, uma quantidade enorme de jogos sem jogadores fundamentais. É de meio campo, Pulga, Arrascaeta e De La Cruz. Sai o meio campo do time, vai embora. O Gerson, eu imagino que vai jogar mais centralizado, pela ausência do De La Cruz e tal, talvez ele tenha que mudar o posicionamento. Ele pode entrar com o Luiz Araújo, muda um pouco a forma da time jogar e tal. Está treinando para isso. O Lohan deve ser o substituto do Arrascaeta. Ainda tem um absurdo que o Lohan ficou dias treinando com o Ramon Menezes lá na Granja Comari. Tinha que estar treinando com o Tite lá no Rio de Janeiro, né? Aí não, ele ficou treinando com o Ramon Menezes. Aí chega mais perto do dia do jogo, tem lá menos tempo para trabalhar o garoto para que ele faça a função. Tudo indica que ele deverá ser o substituto do Arrascaeta, né? E você vê, o Flamengo tem 2 laterais esquerdos. Deu azar de um se machucar, que é o Ayrton Lucas, o Vinha está convocado. Então você tem que ter o quê? 3 laterais esquerdos, 4 laterais esquerdos, 5 laterais esquerdos? Não dá, pô. É o meio campo. Tem o Alan e tem o Pulga. O Alan se machucou, é dúvida para quinta-feira. O Pulga está fora, vai ter que jogar o quê? O Igor Jesus. Então o Flamengo pode ter um meio campo com o Igor Jesus, Lohan e Gerson. 2 garotos. Eu acho que vai ser por aí, né? O Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, lateral esquerdo, Davi Luiz jogando com o Fabrício Bruno, né? Talvez, se especula isso, não sei se o Tite está treinando isso, Léo Ortiz de volante, que é uma outra possibilidade, né, de jogar nessa função. Seria uma maneira de ter ali alguém mais experiente ali, não ter mais um garoto. Tem o Wesley, tem o Lohan, aí você coloca também o Igor, enfim. Aí depende se ele está treinando isso, se ele pensa isso, né? Aí no caso, o Igor Jesus, talvez o Léo Ortiz, Gerson e Lohan, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Deve ser por aí o time, eu acho. Eu imagino que seja isso aí. Ô, Mauro, a gente trabalha aí, né? Eu tô aqui, a gente está 10 anos aqui já. A gente acompanha tudo, desde a época que eu jogava. São 3 linhas de frente, CBF, televisão e clubes. Por que não segue... Por que não segue igual os europeus? O calendário europeu? Porque tem que ir para o campeonato estadual. O campeonato estadual ferra com o calendário todo no Brasil. A gente fica 4 meses jogando estadual. É só por causa do estadual que não tem... Eu já dei uma sugestão há anos. Poderiam fazer você falou isso. que foi até lá na... Faz as datas data FIFA, faz estadual. Data FIFA estadual. Copa América agora é ser estadual. Mas estadual... você pode jogar desfalcado. Estadual diminui o prejuízo.
olha, esse ano vai ter a Copa América, então esse mês é estadual, parou o brasileiro, mas teria começado o campeonato lá em janeiro. Janeiro começa o campeonato. Aí para o campeonato, joga estadual no período. Na Argentina, eles jogam a Copa Argentina nas datas FIFA, porque é o terceiro torneio deles. Tem um campeonato que está rolando, tem a Copa da Liga, que é o que acabou recentemente, Estudiantes foi campeão, e tem a Copa Argentina. Eles jogam o jogo da Copa Argentina durante a data FIFA. Quer dizer, antes nem isso faziam, agora estão jogando. Que é o torneio menos relevante. Baldo, não dá para inverter? Dos 3 que eles têm. Não dá para inverter? Você começa o europeu junto com o brasileiro. Só que aqui termina mais rápido, né? Aqui termina... Não, porque aí as datas vão ter que bater, né? É, O europeu é de agosto a maio. É, lá é meio do ano. E aí Uma você fazer um pergunta que eu te estadual, faço, Mauro, porque eu tive a mesma reação que você. De agosto a dezembro. Eu falei, isso é um absurdo, a CBF é uma vergonha, é ridículo, não dá pra você desfalcar quem investe mais. Porque quem investe mais, a gente sempre reclama que tem um bando de jogo ruim. Aí os clubes que investem mais, que contratam grandes jogadores, acabam se ferrando com essa palhaçada. Agora, o Flávio Prado, ele trouxe um contraponto que aí eu também entendi o lado dele. Porque os clubes assinam esse Eles absurdo. não assinam absurdo nenhum, isso é desinformação. A CBF Olha aí, enfia... ó. Isso é desinformação. Então isso é a bom, porque eu ali CBF não tive mais enfia nada dele. goela abaixo o calendário. Ela não consulta ninguém. Isso não é verdade. Ela enfia goela abaixo. Os clubes não têm que assinar. O Rodrigo Matos, lá do UOL, sempre escreve isso lá. Quando sai o calendário. Ó, saiu o calendário da CBF. Perguntou para alguém? Pergunta nada. O Flamengo já apresentou propostas de calendário, foram totalmente ignoradas, jogadas na data do lixo. Então é ditadura, não tem Eles assinatura dos clubes. gente, é só acompanhar o que acontece. Vai lá no site da CBF, vê o dia que sai o calendário. Ela, o calendário é esse aqui. Acabou. Ela faz isso no final do cada ano pro ano seguinte. O calendário é do dia tal a dia tal, Copa do Brasil. Final no dia tal. Campeonato Brasileiro dia tal, estaduais, Copa América vai ser aqui e acabou. Olha, eu não concordo não. Beleza. Olha, eu também não aceito. Azar seu. Não, então aí é uma dúvida porque eu não acompanho. Não tem esse negócio negócio. Isso não é verdade. É por isso que eu perguntei. Não é verdade. Os clubes não têm que a assinar. CBF não consulta ninguém. E se os clubes disserem para ela, olha, nós não concordamos com isso, sabe o que acontece? Ela passa por cima. Porque ela tem... Até a eleição da CBF, as federações elegem um presidente, mesmo que nenhum clube vote. O que há é uma subserviência que os clubes votam nos mesmos candidatos. Mas o calendário não é submetido aos clubes, gente. Isso não acontece. Não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Quem reclama, reclama sozinho. Acho que o que daria para fazer é os clubes juntos, em algum momento, brigar. A gente não quer Então esse por que eles não calendário. fazem isso? Eles não Né? conseguem Porque fazer uma liga juntos? Eles Existem dois. clubes que gostam dessa situação. Você acha que tem time que vai enfrentar o Flamengo agora desfalcado, tá achando ótimo. Ah, que bom que o calendário é assim, vou pegar o Flamengo desfalcado. Tem gente que acha assim. Talvez não falem, mas pensam. Claro que pensam. Cada um pensa em si. Ninguém pensa no futebol mais saudável, num campeonato que seja mais interessante. Ninguém pensa nisso. A gente vê com o Internacional, que se negou a fazer 2 jogos neutros com o Grêmio, pô. O Renato depois de uma tragédia, estava o reclamando lá no final de semana. Mas, pô, eles dois não estão se entendendo. O Grêmio e Inter, com relação ao local das partidas entre os dois, não estão conseguindo se entender. Cada um pensa em si, essa que é a verdade. Agora, a CBF não submete a ninguém. Ela vai lá e coloca o calendário dela e acabou. É isso aqui. E se você reclamar, reclama sozinho. A gente pode reclamar do Landim, falar uma porção de coisas que a gente discorda dele. Mas o Flamengo não votou naquela eleição anterior. Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense não votaram do presidente da CBF na eleição anterior. Que aí foi o Caboclo, depois aí entrou o Edinaldo, tapando buraco, e ficou o Edinaldo, aí tiraram o Edinaldo, depois voltou o Edinaldo, né? Já apresentou sugestão de calendário. Já foi a CBF apresentar ideias de mudança de calendário. Eles ignoram. Porque eles não vão mexer no estadual. Porque quem sustenta o poder da CBF são as federações. Os votos das federações estaduais têm peso 3. Os votos dos times da Série A têm peso 2. Da Série B tem peso 1. Esse é o colégio eleitoral que coloca no poder o presidente da CBF. Se você pegar as 27 federações e multiplicar por 3, o número de votos é maior do que a soma dos times das séries A e B. Dá 81. Exatamente. Então, ela nunca vai mexer com as federações. A solução seria a criação da Liga, que aí vale a crítica aos clubes que não conseguem se entender, brigam em 2 grupos, saem no cacete, não entram em acordo, para, a partir de uma organização dos clubes com uma liga, poder peitar a CBF. Ó, nós temos aqui uma liga, um produto rentável, nós temos apoiadores, patrocinadores e queremos esse campeonato disputado limpamente, sem interferências, sem ruído, sem sujeira. Sujeira que eu falo é o seguinte, ó, aqui seus jogos são legais, aqui ó, não tem vários jogadores. Porque o que acontece? Por que alguém, gente, vai comprar a transmissão do Campeonato Brasileiro para mostrar em outros países se durante um mês os times estão desfalcados? Imagina, por exemplo, quem paga uma fortuna para transmitir a Premier League aqui no Brasil, na Argentina,
sei lá onde, na China, no Turcomenistão, onde for, o cara paga uma fortuna. Aí o cara chega em determinado momento e fala assim, olha, durante um mês, já acontece isso com a Copa Africana de Nações, e os europeus ficam furiosos. Não vai ter De Bruyne, não vai ter o Haaland, não vai ter o Rubem Dias, não vai ter o Rodri, isso no City. No Liverpool vão sair os principais jogadores, no Arsenal também. O cara fala, peraí, vou ficar um mês vendo os times mutilados. Não foi isso que eu comprei um campeonato inteiro. Eu quero ver os craques em ação. Olha, vai ter um Tottenham, um City e Arsenal valendo a liderança. O Arsenal está com 4 desfalques importantes e o City com 5, que eles estão nas suas seleções. Vocês acham que isso tem cabimento? Então, assim, além do fuso horário, de atrapalhar o futebol brasileiro, no sentido de não... É difícil, né? Os jogos à noite invadem a madrugada, mas nos finais de semana daria para ter uma certa visibilidade. Jogos aqui à tarde, passando à noite na Europa, em outros mercados, o jogo de manhã, passando no horário mais razoável na Ásia. Mas desse jeito não vai ter nunca, gente. É um campeonato que você arranca os principais jogadores. Esse ano mesmo o Tottenham teve a Copa da Ásia e a Copa da África. Isso, as duas? Não, e mais, mano. Foi embora, Eu fiquei revoltado que o Flávio trouxe esse argumento. E aí eu calei a boca, porque eu achei realmente que os clubes tinham que assinar. A minha maior revolta, os clubes que investem. Aqueles que se organizam. Pronto, os clubes organizados, nos organizamos. Flamengo e Palmeiras, vamos botar aí. Atlético Mineiro agora foi comprado, pode ser colocado também, porque tem dinheiro e bota na... O Atlético joga hoje ou amanhã, joga sem 7. Gente, é o que eu falo. Os clubes que investem, que botam dinheiro, que querem fazer um futebol melhor no Brasil, eles são prejudicados, porra. É claro que isso não pode ser normal. Muito. É claro que isso tem que ser questionado por uma entidade que é uma vergonha que não faz nada a favor do futebol, só para encher bolsa. 12 clubes, se não falha a memória, foram à CBF agora esse ano e pediram ajustes no calendário. Para não acontecer isso, ela pegou e ignorou. Eles foram lá. Adiantou? Nada. Mas agora, quando ela teve o pepino para resolver, que era a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, remanejar jogos, aí ela chamou os clubes e foi ouvir os clubes. Ou seja, essa bucha eu não quero segurar sozinha, né? Então venham aqui dar a opinião de vocês e dividir a responsabilidade. Foi isso que ela fez. Mas na hora do calendário, por quê? Porque ela não vai mexer com as federações. E aí o que acontece? Aqui em São Paulo, por exemplo, os times de São Paulo, o Campeonato Paulista paga bem. Tá bom, paga bem, realmente, paga bons prêmios. Mas o brasileiro não poderia ser melhor? Os times não poderiam... O Palmeiras não poderia estar completo, inteiro, forte agora jogando as competições nacionais, a Copa do Brasil, o brasileiro? Chegaram a uma situação, teve uma ocasião, há alguns anos, que tentaram formar uma espécie de não era meio uma liga, mas era um grupo de clubes sul-americanos para questionar a Conmebol e tal. Times da Argentina, do Brasil, do Uruguai, etc. Aí os clubes de São Paulo, eles não foram lá, mandaram a federação representá-los. Pelo amor de Deus, gente, você está formando um grupo de clubes para contestar a Conmebol. Aí vai a Federação Paulista representar os clubes. Isso não existe. Quer dizer, isso é de uma subserviência, assim, de braço dado na política. A questão acho que está aí. Agora, não existe essa coisa, a CBF não quer nem saber. E os clubes poderiam se unir, só que eles não conseguem se unir, como disse o Bruno. Acho que esse é o ponto dos clubes. Se os clubes todos se unem da Série A, isso acabava. Mas também tem o lado que o Mauro fala. Tem clube que pra ele interessa. Sim. Eu vou desfalcar os principais rivais, pô? Sim, é isso, cada um pensa no seu. Onde os clubes poderiam ter força para brigar são juntos. O Flamengo reclama agora, o Corinthians reclama, o Palmeiras. Mesmo que junte 5, 6, mas os 20, os 20 clubes de Série A, pelo menos esses. Nós queremos que o campeonato a gente quer jogar completo, quer mudar calendário, aí você tem uma força com todo mundo junto, mas é bem assim, hoje o meu time, nessa convocação, meu time não foi prejudicado. Então eu acho legal, porque eu vou pegar o outro desfalcado. Mas se na próxima esse time, que nessa não foi, na próxima tiver 3 ou 4, aí ele vai reclamar. É bem assim, eu reclamo quando me interessa. Nessa convocação eu levo vantagem, eu vou ficar quieto, na outra eu levo desvantagem, aí eu vou reclamar. Essa coisa de cada um pensar no seu, faz com que não tenha nenhuma força para brigar. E aí os clubes vão ser prejudicados, você tem Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional aí, São Paulo vai perder jogadores também, ou seja, quem mais investe mais prejudicado por causa da vergonha que é a CBF. De volta à Rádio Jovem Pan, de volta ao YouTube a Rádio Mauro. Vamos lá, dia 31 de outubro de 2023, às 19h22, o site da CBF publicou. É assim que eles fazem, né? Calendário. A CBF divulgou nessa terça-feira o calendário do futebol masculino profissional para 2024. É muito engraçado o texto. Uma das grandes novidades para o próximo ano será a realização pela primeira vez de um jogo de abertura para o Campeonato Brasileiro, né? Aí fala quando será e tal.
Além disso, serão mantidas as paralisações em todos os períodos de data FIFA previsto para o próximo ano e a Copa do Brasil seguirá com os jogos de volta, etc. Eles ignoraram a Copa América, eles falaram só da data FIFA dos jogos amistosos e eliminatórios, né? Aí vem aspas do Edinaldo. Fiz questão de manter uma das maiores conquistas da nossa gestão, que é a paralisação do Campeonato Brasileiro Série A nas datas FIFA, né? Dado o grande sucesso e tal, mas a Copa América eles nem falam aqui. Aí vem estaduais, 21 de janeiro a 7 de abril, Copa do Brasil de 21/2 a 10/11, Série A 14/4 a 8/12, Série B, Supercopa do Brasil dia 3/2. Não fala da Copa América, nem cita a Copa América. Isso aqui, cara, é enfiado goela abaixo. Assim, ó, pega, toma. É assim que ela faz. Isso aqui não passa por um colégio eleitoral, por um grupo de notáveis, os clubes aprovando, nada. Ela faz o calendário e joga. E aí ela preserva o quê? Prioritariamente, os estaduais. Olha só quando começaram os estaduais. 21 de janeiro, terminou 7 de abril. Fevereiro, março, quase 3 meses do campeonato estadual. E só com uma data FIFA em março. Exatamente. Com uma paralisação apenas. Porque é a reta final da Europa, então as datas FIFA são no segundo semestre nosso, que é o início da... Exatamente. É assim que ela faz. Então, se tem um vilão nessa história, atende por 3 letrinhas. CBF. Como sempre, não ajuda em nada o futebol brasileiro. Bom dia, Alain. Bom dia, André. Bom dia a todos. Isso me parece o básico, né? O torcedor do Flamengo precisa entender que, embora muito tenha se falado sobre isonomia esse ano, em função dos acontecimentos lamentáveis lá no Rio Grande do Sul, não tem isonomia nenhuma para o Flamengo. O Flamengo tem que jogar desfalcado mesmo. Ou seja, se você se organiza, contrata bons jogadores, esses jogadores são jogadores selecionáveis, você tem que se virar sem eles. Ou então você tem que ter 2 iguaizinhos Golonis, né, para cada posição, que é impossível. Nem o Real Madrid tem um outro Vinícius Júnior. Agora, com a chegada de Mbappé, no dia que o Mbappé... Imagina o seguinte, a seleção da França joga, né, e no mesmo dia tem o jogo do Campeonato Espanhol. O Real Madrid não teria um outro Mbappé. O Guardiola não tem um outro De Bruyne esperando para entrar, se não puder contar com ele, o outro Haaland, o outro Rodri. Não existe. Não existe. Tem reservas de bom nível, é uma coisa. Agora, jogadores titulares, destaques de cada equipe, obviamente não tem suplente igual, idêntico. Então, é uma bizarrice que se repete e se acentua agora com essa paralisação que não mudou nada, não ajudou em nada o povo gaúcho, né? Aquela anterior, não essa agora. Essa agora até faz mais sentido, né? Porque agora estão acontecendo jogos atrasados, você está ajustando a tabela. A outra não, parou por parar. E interrompeu uma onda muito bonita de solidariedade com o povo gaúcho, né? Que o futebol vinha capitaneando e que deu uma esfriada depois daquilo, né? É muito claro isso. Aquela movimentação toda estava muito maior. Aí quando houve aquela parada de 2 rodadas, então o torcedor do Flamengo, se ele for minimamente razoável e inteligente, ele vai pensar: o time está todo desfalcado, a culpa não é do clube, evidentemente, não é do treinador. E é importante falar isso porque em 2021 a situação era exatamente essa, o time todo esfacelado, com lesões, e o detalhe, não tinha dinheiro para contratar, porque sofria os efeitos da pandemia. E o técnico de então, ele foi trucidado na rede social pela Flamimimi, por alguns loucaços aí da mídia, né, até ele ser demitido. E a fraca diretoria do Flamengo foi lá e mandou o cara embora, era o Rogério Ceni, que tinha sido campeão brasileiro meses antes. E foi demitido porque os resultados não eram bons, quando o Flamengo não tinha time, às vezes, para colocar quase em campo. Não tinha como completar o banco. Não tinha mais ninguém da base em condições de entrar no time principal naquele momento, nenhum jogador que pudesse ser aproveitado. E não dava para contratar ninguém. Quando a comissão técnica pediu: eu preciso de um volante, eu estou sem volante, eu preciso de um lateral para compor elenco. Não temos dinheiro. Essa era a resposta na época, por conta da pandemia. Então é importante que o torcedor entenda que vai ser difícil, provavelmente vai acontecer um ou outro resultado ruim, é muito, muito provável que aconteça. 1-0 é goleada, e tentar ficar ali no bloco dos mais bem colocados do campeonato, perto dos líderes. Se não puder ser líder, ficar perto dos líderes. É isso, essa é a missão. Até acabar essa famigerada Copa América. Quando acabar esse negócio aí, a gente vai ver como é que vai ser a situação. Aí volta todo mundo, é outro momento. Aí depois vem mais data FIFA para desfalcar, e outra vez esse entendimento será fundamental para que o time possa almejar alguma coisa na temporada. Falando de Michael e de Marcos Antônio. Vamos começar pelo Michael, que é o jogador que está mais distante do Flamengo agora. Pelo menos assim, teoricamente. Por que teoricamente?
Quem está mais próximo de conseguir a contratação do Michael é o Cruzeiro. Mas a distância que o Cruzeiro tem, menor que a distância que o Flamengo tem, é única e exclusivamente porque o Cruzeiro começou a negociar primeiro. Há um acordo de cavalheiros entre Michael e Marcos Braz que quando o Michael resolvesse voltar, ele jogaria no Flamengo, a menos que a outra equipe oferecesse mais dinheiro para ele e o Flamengo não cobrisse, ou o Flamengo não fosse atrás dele. Aí é uma situação que o Flamengo abriu mão do atleta, né? O que o Cruzeiro está fazendo? Já há algumas semanas o Cruzeiro vem conversando com a equipe do Al Hilal para poder ter o Michael. Essas semanas dão ao Cruzeiro uma dianteira que permite ao Cruzeiro hoje negociar com o Michael valores mais concretos do que aqueles que o Flamengo teria condições de oferecer. Calma, não é que o Flamengo tem menos poder aquisitivo que o Cruzeiro, não. Não tem. É porque o Flamengo ainda não iniciou as conversas nesse nível. E por que o Flamengo não iniciou as conversas nesse nível? Porque o Flamengo, espertadamente, quer ver qual foi o valor que o Al Hilal aceitou pelo Cruzeiro, quais são os valores que o Cruzeiro ofereceu ao Michael para poder dar o pulo do gato pelo jogador. Agora, uma notícia interessante, o processo de contratação no Flamengo, como vocês bem sabem, ele parte do departamento de scout, que une a uma série de jogadores já pesquisados, já sondados, a uma necessidade destacada ou pelo departamento de futebol ou pela comissão técnica, e aí eles começam a trabalhar em cima daquele nome. Esse nome, os nomes que o treinador e o departamento de futebol do Flamengo determinarem como sendo os nomes importantes, eles têm que passar pelo crivo do financeiro. O financeiro vendo, através das sondagens que foram feitas pelo departamento de scout, que há possibilidade de contratar o jogador, esses jogadores voltam e aí as coisas começam a andar. Como que as coisas começam a andar? A comissão técnica, junto com o departamento de futebol do Flamengo, escalona os jogadores, cria um ranking dos jogadores para cada posição, para eles poderem correr atrás. Antes de correr atrás, porém, isso tem que passar também pelo crivo do Conselho de Futebol. É onde há uma reunião, tá? E o Marcos Braz defende o porquê de contratar esse jogador junto ao Conselho de Futebol. Se os argumentos do Marcos Braz forem bons o suficiente para convencer o Conselho de Futebol, ele segue na contratação. Se não for, para a contratação. O Conselho de Futebol do Flamengo, ele não é todo favorável ao retorno do Michael. Há pessoas no Conselho de Futebol do Flamengo que desconfiam dessa qualidade toda que o Michael poderia ter. Até o termo que foi usado para conversar comigo é que alguns deles temem que o Michael seja um Luiz Araújo 2.0. E esse 2.0 seja apenas a questão da torcida se familiarizar com o Michael e gostar do atleta. Então, eles seguem olhando a lista e esperando até o último momento para poder dar a cartada final. É fato que hoje o Flamengo não tem um nome muito melhor do que o Michael para poder procurar. Os nomes seriam o TT e o próprio Di Maria. Como o Di Maria está entregue à Copa América, o Flamengo tem uma dificuldade maior de conseguir conversar com o atleta. Mesmo tendo acesso ao staff do Di Maria, tá difícil de conseguir uma resposta imediata. O Flamengo não pode esperar o término da Copa América ou a desclassificação da seleção argentina para poder fechar com o jogador. Porque aí já vai ter aberto a janela de transferências e a gente já vai ter alguns jogos em andamento. Ou seja, para negociar com um atleta que está na Copa América com uma seleção como a da Argentina, ainda mais no caso do Di Maria, que teria que ser um convencimento muito grande, sabe? Porque o Di Maria não se vê jogando no Brasil hoje. Então o Flamengo teria que convencer o atleta a vir. Seria uma questão mais morosa. E a gente está ávido por respostas, porque a nossa equipe precisa de respostas. Seria um jogador muito caro também, está em plena forma física. Quem acompanhou aí os amistosos da seleção argentina sabe que 36 anos para o Di Maria não é nada. Joga pelo menos, no mínimo, mais 2 temporadas em alto nível aqui na América do Sul. Fácil, tá, gente? Fácil. Mas seria uma contratação mais complicada. E o próprio Di Maria também não é consenso no Conselho de Futebol do Flamengo. Então, por isso, o Flamengo ainda não foi com unhas e dentes em cima do Michael. Mas pode ir. Nas próximas horas, o Flamengo pode acabar indo. Agora, por que o Michael estaria tão próximo do Cruzeiro? Não seria mais vantagem para o Michael esperar o Flamengo? Claro que é.
dependendo do ponto de vista do jogador. Vale lembrar que nós somos torcedores do Flamengo, os demais são profissionais. Ainda que um ou outro fale que tem carinho, que tem respeito e tal, pode ter mesmo, mas no final das contas vão olhar sempre o que é melhor para as suas carreiras. Não são nós, são profissionais. Bom, o Cruzeiro é uma equipe com dinheiro novo, dinheiro do Pedrinho BH, dono de uma rede gigantesca de supermercados que está concentrada em Minas Gerais inteiro e agora no Espírito Santo também. O cara é podre de rico, é tão rico quanto os 4 R's do Atlético Mineiro. Então tem dinheiro novo no Cruzeiro. E o Pedrinho, ele tá tentando dar uma cara nova pro Cruzeiro. Já tá finalizando a contratação do Caio Jorge, tirando o cara do Juventus, esperava pelo Gabigol também, e agora o Michael, ou seja, criando um Cruzeiro forte novamente com esse dinheiro novo. Então, para o Michael, ele vai ser a cara de um novo Cruzeiro, de uma campanha por um clube em ascensão. O Cruzeiro é um novo rico do campeonato do futebol brasileiro e tem totais condições, sim, de permanecer no Campeonato Brasileiro e até beliscar ali uma Sul-Americana, se eles conseguirem os reforços que eu tô vendo que eles estão tentando. Então isso também é um atrativo. Jogar no Cruzeiro hoje não é como jogar no Flamengo e ter essa pressão de ganhar tudo sempre, ainda mais em ano eleitoreiro. No Cruzeiro, qualquer coisa que eles fizerem lá, tá bom demais. Então isso tudo é atrativo para o Michael ir para lá, que ganharia um salário bem próximo daquilo que o Flamengo pode oferecer. O fato sobre o Michael é que o Flamengo ainda não deu o pulo do gato, mas pode dar a qualquer momento. Não é certo que o Michael vai fechar com o Cruzeiro enquanto eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que o Michael também não queira esperar o Flamengo, gostou da proposta do Cruzeiro e daqui a algumas horas a gente anuncia que o Michael fechou. Mas, por enquanto, o que se desenha é isso. Um outro jogador, agora mais próximo do Flamengo, é o meio-campista Marcos Antônio. Marcos Antônio teria espaço no Flamengo? Aí cai em tudo que eu já falei para vocês. Teria sim, porque o Marcos Antônio faz 2 funções, é um jogador muito novo, disciplinado taticamente, é um jogador habilidoso. Eu acho que seria uma das melhores contratações que o Flamengo poderia fazer nessa janela. Para mim, e aí agora vocês podem comentar do jeito que vocês pensarem, sempre com muita educação, é claro, por favor. Para mim, trazer o Marcos Antônio é melhor do que se a gente tivesse tentado o Thiago Alcântara ou tivesse trazido o Thiago Alcântara. Pela vitalidade do Marcos Antônio, pelo investimento que vai ser necessário num primeiro momento no salário do jogador, que é bem menor, e pela quantidade de vezes que nós vamos aproveitar o atleta, coisa que não aconteceria com o Thiago Alcântara, apesar do Thiago Alcântara ser mega talentoso, não conseguiria jogar no futebol brasileiro. Eu tenho para mim isso, é minha opinião. O futebol aqui é muito mais viril, são muito mais datas, são campos horrorosos. Enfim, o próprio Maracanã é um gramado horroroso. Então eu acho que o Thiago Alcântara não se criaria no futebol sul-americano, nem no Flamengo, nem nenhuma outra equipe. Mas vocês opinem aí, como eu falei, com bastante educação, tudo é viável. Portanto, para mim, se o Flamengo conseguir realmente a contratação do Marcos Antônio com o Alásio, vai ser um tiro certeiro, vai ser muito bom para o Mengão. Bom, galera, considerações finais aqui. Falando do Mauro César, que assim, no meu ponto de vista, quero deixar isso bem claro, é um dos melhores jornalistas do futebol brasileiro, assim, da imprensa brasileira, no termo de futebol. Para mim é um dos melhores que tem. Eu gosto da sinceridade dele, gosto desse jeito dele de falar a verdade, não passar a mãozinha na cabeça, não bajula ninguém. Eu acho que o que ele falou é verdade. A CBF, os clubes, infelizmente, é subserviente da CBF. Ele sempre usa essa frase. Porque a CBF faz o que quer, na hora que quer, da forma que quer. E isso é ruim para o calendário do futebol brasileiro, porque a gente vê tanta organização na Europa referente a calendário, a espaçamento, só que tem aquela questão, né? São as federações que elegem o presidente. Então, assim, não adianta, porque tem que ter o período do campeonato regional, ou seja, os famosos estaduais. Sendo assim, vai sempre ter esse problema no quesito calendário. Conforme Mauro César falou também no S1 Live, o Flamengo não tem que reclamar de jogar desfalcado, não, porque desde o início sabia que ia ter Copa América, sabia que ia jogar desfalcado, porque não é novidade. A CBF ela não para as competições. Não parou as competições, com a exceção do Rio Grande do Sul, aquele período lá, porque aí sim ela
não quis tomar a decisão sozinha, ela pegou os 20 clubes, trouxe os 20 clubes para cá. Ó, vamos aqui, vamos decidir aqui, tirou a responsabilidade dela. Falando sobre Marco Antônio, não conheço o jogador, assim, sendo honesto para vocês. Tenho nem que falar do jogador, mas eu tenho que falar desse jornalista aqui. Esse jornalista tem muita credibilidade. Fabrício Lopes, eu acompanho esse jornalista há anos. Para quem não conhece, dá um pulo lá no canal dele, Resenha Rubro-Negra. Ele tinha um outro canal que se chamava Fla Nação VP. Infelizmente, teve um probleminha, foi derrubado. Mas assim, eu sigo esse rapaz desde a época do Fla Nação VP. Ele chegou a bater 500 mil inscritos. Eu lembro que ele já estava com 500 mil inscritos. Só com essa sinceridade dele. Sem chamada sensacionalista. É um exemplo de jornalista no meu ponto de vista, para mim. É um exemplo de jornalista, é um exemplo de ser humano. Esse cara é extraordinário, é top. E Pilhado, assim, tem nem que falar do Pilha, né? Cara, gente finíssima, assim. Simpatia. Me amarro no cara também. Me amarro no jeito dele conduzir o programa. Quando ele é o âncora, eu me amarro no jeito dele. É um pouquinho de cada canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui no canal. Curta, compartilha com seus amigos, suas redes sociais. O amigo que está aqui devagarzinho, passinho devagarzinho. Um passo de cada vez a gente chega lá. Não adianta sem afobação. E é isso aí, galera. Um abraço, oração rubro-negra.